Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Legal Lab Talks. E hoje, ao meu lado, um convidado mais que especial, Arthur Bernardi, CEO da Venture e especialista em Direito Empresarial e Digital. Arthur, obrigado por topar o nosso convite, é um prazer te receber na nossa casa. Prazer é todo meu, Marcela. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, por tudo que você vem construindo, né, pelo seu nome sendo cada vez mais falado na cidade também, como advogado de sucesso. E vai ser uma honra, né, compartilhar esse tempo aqui contigo. Perfeito, Arthur. E para a gente começar, eu queria saber, né, que vocês contassem também para quem está nos ouvindo, quem é você, qual é a sua trajetória, por que você está empreendendo nesse ramo jurídico? Então, essa pergunta ela é muito boa, eu gosto muito de me fazer ela com frequência, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde que eu vou? Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está no início de carreira. Me considero um especialista ali em direito digital, mas eu sei que tem muito por vir pela frente. E eu sempre tive esse pensamento a longo prazo. Então, o Arthur ele é aquela pessoa resiliente que sempre pensa a longo prazo, gosta de trabalhar as coisas com calma, tem certas ansiedades para poder fazer acontecer rápido, mas eu sempre penso a longo prazo. E na minha vida eu não tinha muita certeza ainda se eu iria optar pela área dessa advocacia realmente. Tive aquele período sem saber se eu iria para o lado do concurso público ou se eu iria desenvolver minha empresa. E acabou que tudo foi encaminhando, foi encaixando para que eu pudesse chegar na advocacia e me tornar um empreendedor dentro da advocacia. Então eu falo que tudo foi se encaixando ali realmente para que o Arthur ele pudesse se tornar hoje um empresário e utilizar, né, as ferramentas jurídicas a meu favor. Né? Minha empresa é voltada para a advocacia. Eu comecei no meu curso, eu ainda tinha muita vontade mesmo de seguir para a carreira do concurso público, mas eu tive sempre uma vontade de ter uma renda extra. E nessas rendas extras eu desenvolvi várias empresas. Então teve uma época que eu tive um aplicativo, que eu tentei escalar ele, então eu tive que aprender vendas, eu tive que aprender marketing, eu tive que aprender programação. Então nesse período eu me conectei com o digital, então lá atrás eu me conectei com o digital. Dentro dos meus estágios, eu fiz alguns estágios não muito convencionais, eu fui estagiário ali dentro do batalhão, e ali eu me conectei com pessoas assim, que eram brilhantes, porque o concursado, eles são pessoas brilhantes. Sim. E eu tive o prazer de trabalhar com o Rodrigo, né? Inclusive um abraço para ele, se ele estiver ouvindo. E o Rodrigo ele me ensinou muito sobre planilhas, sobre estratégia, e também ressaltou muito sobre esse ponto de longo prazo. Então, nesse período eu desenvolvi bastante essa parte de planilha, de gerenciamento, de gestão. Inclusive a gente fazia o almoxarifado ali, então às vezes nem pegava tanta coisa de direito, né? Mas eu aprendi bastante nessa parte de gestão, que eles são muito organizados, né? Os militares eles são organizados. Depois eu fui para a delegacia, então fui estagiário, gostei muito, conheci assim, pessoas incríveis lá dentro, aprendi a me portar. Então, quando eu fui para a advocacia, para a delegacia, eu falo que eu tive uma mudança muito grande no meu comportamento perante a sociedade. Certo. Então, antes eu ainda era aquele estudante de direito que postava uma festa, ainda não tinha muita plena convicção de que o tanto que era importante você se posicionar, você ser uma marca, você ser uma autoridade. Então, nesse período que eu estava na delegacia, eu desenvolvi muito meu posicionamento. Então, cortei isso, de postar uma foto sem camisa, eu gostei de postar uma foto numa festa, de postar uma foto de um copo. Então, eu tive esse profissionalismo porque eu estava lidando ali com delegados. Às vezes, por mais que o ambiente afeta muito, né, Marcelo? Então, eu, sem dúvida alguma, eu me espelhava muito neles e isso fez com que eu evoluísse muito, né, esse ponto de me mostrar para a sociedade. E, em seguida, veio o escritório de advocacia, que foi onde eu trabalhei, foi onde eu cresci, eu me forjei. Então, trabalhei num escritório. Peguei o período de ascensão, então a gente construiu o escritório praticamente que juntos ali. Vi muitas coisas na advocacia que me brilhou os olhos. E no momento que eu comecei a ajudar as pessoas, as primeiras causas foram para o pessoal da minha família, para meus melhores amigos. E que eu vi, eu consigo ganhar dinheiro, ainda consigo ajudar a minha família, meus melhores amigos. Então, é isso aqui. Não tem porquê eu seguir para uma área do concurso público, sendo que aqui eu consigo fazer a diferença para quem está na minha casa, para quem está do meu lado todos os dias, e eu ainda consigo receber por isso. E ainda se realizar profissionalmente, né? E me realizar profissionalmente sabendo que um dia eu poderia ser um empresário. E hoje em dia eu fico acompanhando os principais empresários do Brasil, ou ele é formado em direito, ou a esposa é formada em direito, ou a família tem ali aquele braço jurídico. Sim. Então você tem que ter o curso de direito sempre muito próximo. Então foi onde que eu falei, se de tudo eu não for crescer aqui dentro do escritório,
eu vou sair daqui com uma bagagem muito grande para montar qualquer empresa que eu quiser. Então, esse é o Arthur, né? Foi isso que me forjou, que me fez hoje ser um advogado e empreendedor dentro da advocacia. E Arthur, até antes da próxima pergunta, é uma curiosidade até pessoal, qual que é a origem e por que o nome da sua empresa? Por que Venture? Venture, ele vem de Venture Capital, que é empresas que são vendidas e tudo mais. E eu sempre fui um cara que eu gostei muito de vender. Eu gostei muito de negociar. Então, a minha vida inteira eu sempre estava comprando e vendendo alguma coisa, eu estava negociando alguma coisa. E eu não sei, foi chegando para mim clientes querendo comprar e vender domínio, comprar e vender marcas, sócios que estavam fazendo solução da sociedade. E tudo isso foi coincidindo com o período que eu estava no desenvolvimento da minha marca, do meu nome. Sim. Então, eu joguei ali, né, alguns prompts para o ChatGPT, expliquei como estava sendo minha história, o que eu estava tendo mais vivência. E eu tinha acabado de vender uma empresa, eu tinha acabado de ser contratado para poder revisar um contrato de compra e venda de uma estrutura de loja virtual. Então, eu acho que o chat ele jogou esse nome e o Venture tem o TUR ali no meio, Sim. Que é o de Arthur, meu nome não tem H, então foi uma coincidência que eu falei, vai ter alguma coisa ali que vai ter minha assinatura. Casou com a sua identidade também, com o seu propósito profissional. Exatamente. Aí eu peguei, perguntei para um amigo meu que ele tinha desenvolvido a identidade visual dele. Falei, olha, eu preciso de alguém para desenvolver minha identidade visual e eu quero que você me indique essa pessoa que fez para você, porque eu gostei muito do trabalho que ela fez. Sim. Eu mandei para ela praticamente entregou algo que parece que eu já tinha visto em sonho, a minha logo. Sim. Então, na hora que ela me mandou a logo que eu vi, ela falou, olha, aqui você pode utilizar, tem o T ressaltado, se você inverter ela tem o V, então vai ser uma logo muito, muito bacana para você poder utilizar. Tem as pirâmides ali, as colunas ali que representam o direito, a solidez e tudo mais. Então, foi onde eu optei pelo nome Venture e me conectei muito com ele. E tem tudo a ver com o digital também, porque meus clientes eles vivem negociando loja, domínio, marcas. Tá sempre na compra e venda ali, você sempre cuidando para que seja uma transação segura. Exatamente. Né? E até para a gente aprofundar ainda mais nesse tema, né? Queria saber quando você passou a enxergar o direito como um negócio e como que você gerencia o seu escritório hoje. Inclusive, a gente estava até conversando nos bastidores e a gente falou, olha, a gestão de pessoas talvez é o passo mais difícil hoje de um negócio. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Eu sei que você já vem de uma bagagem ali trabalhando em outras empresas, mas como é o Arthur hoje como CEO desse negócio? Certo. Então, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito líder. Eu sempre gostei de ser eu não precisava, às vezes, ser o líder do grupo. Sim. Mas eu era a pessoa que talvez eu ia encabeçar as principais ideias. Certo. Eu ia criar um modelo que as pessoas poderiam replicar, claro, não tenho muito zelo, sou muito humilde nesse ponto, mas eu sempre gostei de ter esse ponto de liderança. Então, quando eu entrei para a área da advocacia, eu tinha um espelho muito bom. No escritório que eu vim, eu tinha um bom líder que cobrava, que exigia. Então, acaba que isso me moldou muito bem. Eu fiquei um cara assim, forte na forja, aguentava a pressão, nunca questionei ordem alguma, sempre é isso que a gente vai fazer? É isso. Tinha uma época que eu coordenava 5 setores do escritório. Então, porque nosso escritório era muito segmentado também. Então, eu coordenava. Eu era social media, eu era quem fazia a redação dos conteúdos, eu era o comercial. Então, foi onde que eu falo que quando você é um bom seguidor, automaticamente você se torna um bom líder. Então, foi onde que eu tive várias questões que me ajudaram assim, a depois ver a advocacia como aquele empreendedorismo de setorizar, igual como eu mencionei, eu já vim de um local que era tudo setorizado. Então, nessas dificuldades da advocacia, sem dúvida alguma, a gestão de pessoas, acho que para todo prestador de serviço, não falo somente com quem é da área do direito, mas todos os prestadores de serviço, assim, de modo geral, acho que a dificuldade é a gestão de pessoas. E eu tento lidar sempre de forma muito tranquila, né? Não tem como a gente levar tudo a ferro e fogo, eu acho que não é esse o caminho, a gente tem que buscar entender. Eu me formei por uma equipe que, assim, todo mundo ali tem um coração muito bom, então eu olho muito o coração da pessoa. Se ela tem valores, princípios, é uma pessoa assim, não precisa ser religiosa, mas tem que ter uma crença, então eu olho muito isso e isso faz com que eu consiga ir moldando minha equipe. A técnica é treinável, né? Agora o caráter e os princípios vêm com a pessoa. Exatamente. Igual eu mencionei pra você de uma pessoa que tá lá comigo, que é no caso do André. E o André, assim, ele tem o melhor coração que eu conheço. E é uma pessoa extremamente forte.
Então, assim, meu braço direito é muito bom. Então, isso fez com que o escritório, todo mundo fosse se moldando a mim, a ele, e todo mundo que a gente busca. Se a pessoa ela não tem um coração bom, automaticamente ela vai ser descartada. A cultura já é forte, já, sabe? Então, isso fez com que eu visse a advocacia como um empreendimento e por aqueles motivos que eu contei na pergunta anterior. Perfeito. E até uma questão, Arthur, até para quem está nos ouvindo, que é um público ali que está iniciando nessa trajetória, qual que foi o momento exato que você falou? Eu não vou compor mais essa equipe dos seus outros trabalhos, né, da sua outra parte da sua trajetória, e agora é a hora do Arthur, dono do próprio negócio. Como que foi essa virada de chave? Foi algo mais natural? Teve um evento específico que você falou, esse é meu momento? Como que foi essa parte? Então, quando eu estava no outro escritório, eu sabia que meu momento ia chegar, não necessariamente na área da advocacia, mas eu sabia que alguma empresa grande estava por vir através de mim. Eu tinha isso comigo, sempre tive. E no momento que eu estava ali buscando, né, por desenvolver uma empresa, eu estava com uma empresa de mentoria. E eu estava ensinando o pessoal a poder escalar com previsibilidade, com gatilhos de venda, e estava dando muito certo essa empresa de consultoria que eu estava prestando por fora, que era mais para uma área fora da advocacia. Certo. Essa empresa estava dando muito certo. E eu acho que isso foi algo que fez com que eu dispersasse um pouco o foco do escritório. Então, os objetivos, às vezes, eles não estavam combando tanto, porque o Arthur, que queria ser dono, já estava falando muito alto, e isso chegou até quem estava coordenando o escritório, né? Então, acabou que essa pessoa, ela falou, você está desviado. Então, você está se tornando um rei já, a gente até brincou disso lá quando a gente foi fazer a despedida. Está se tornando o rei do seu negócio, você é um cara que você vai liderar, tenho plena convicção disso em você, e sou muito grato por ele ter sido transparente comigo, ter falado tudo isso no momento da gente fazer a rescisão. Então, isso foi algo que fez com que o Arthur já começasse com clientes, com previsibilidade já de receita. Já começou ali com o pé direito, né? Já foi com o pé direito e foi com confiança. Sim. E, Arthur, qual conselho, né, de empreendedorismo jurídico você daria para quem está começando agora? Vamos lá. Pessoa, ela acabou de sair da faculdade, ela está naquele aspecto da vida um pouco confuso. O que você, já com a sua trajetória, como que você pode encurtar o caminho dessa pessoa e qual que é o seu conselho hoje para eles? Certo, vamos lá. Se você é uma pessoa que saiu da faculdade e você ainda não tem um escritório que você trabalha, o ideal é que você distribua o currículo e vá para um escritório de advocacia. Perfeito. Porque não tem como você abrir seu próprio escritório sem ter vivenciado o ambiente da advocacia. Ganhar o corpo ali primeiro. Você tem que ganhar o corpo, você tem que ganhar a maturidade, você tem que entender o que é gestão de clientes, você tem que entender o que é responsabilidade de um advogado. Então, isso, se você não está inserido no mercado da advocacia, você tem que mandar um currículo e ir trabalhar para outra pessoa. E é algo completamente normal e as pessoas têm que ter humildade disso. Ela não vai sair da faculdade já com um corpo de advogado, só com a AB e vai advogar. Então, acho que é importante ela ter essa vivência e essa experiência. Porém, tem alguns pontos que vão, nessa parte de você ser um bom seguidor, que eu falei, essa pessoa ela tem que começar a desenvolver skills, né? Ela tem que ser especialista em alguma coisa. Se ela foi contratada para o serviço de controladoria, ela tem que ser a melhor pessoa para fazer controladoria. Se é para o comercial, ela tem que ser muito boa para fazer o comercial. Se é peticionamento, muito boa para fazer o peticionamento. E tem o pulo do gato, né? Que você tem que saber o comercial. Não é à toa que, enfim, não tem como negar que não dá para não saber o comercial. Não vou falar venda, vou falar negociação. Você tem que ser bom em negociação. Sim. Porque se você não é bom em negociação, você não vai ter receita. Exatamente. E, infelizmente, você vai ficar ali à mercê de outra pessoa vender para você. A gente até brinca aqui no escritório, complementando a sua fala, que a técnica, né, do advogado, a boa petição, o bom contrato, hoje em dia, se você tiver um mínimo de disponibilidade, ele está muito acessível com a tecnologia e tudo mais. Mas a conexão, a forma de você se conectar com o cliente é aquilo que mantém ele dentro da sua empresa, Exatamente. Né? E isso, eu vou falar até uma experiência minha pessoal, eu sempre fui aquela pessoa, a tímida da sala desde a época da escola. Então, não é porque você também não nasceu com esse espírito ali de ser mais direto, mais aberto, saber gerar conexão, você não pode se desenvolver nisso, né? Exatamente. Então, eu acho que complementa essa questão do pulo que você falou, de que
mesmo se você se formou e ainda não tem essas características dentro de você, não perca tempo e vai se desenvolver nisso, porque, como dizem, né, a única profissão verdadeira é a do vendedor, né? Exatamente. E assim, Marcela, complementando também, é muita quebra de crença, né? Sim. Essa questão comercial, a pessoa ela tem que quebrar a crença, ela tem que entender que ela era tímida na escola, mas agora é vida real. Exatamente. O game é outro. O jogo é outro, né? É boleto. Né? Tanto que eu fui palestrar antes de ontem na Unifor, e peguei para alunos de ciência da computação, eu falei para eles, tem verdade que dói. O mercado ele não vai comprar uma tecnologia só porque ela é tecnologia, eles vão comprar uma solução de um problema. Sim. E o mesmo ponto é que não adianta você ser bom tecnicamente, saber codar o aplicativo mais surreal de todos, se você não é bom para comercializá-lo, para poder saber fazer com que ele tenha distribuição, que ele tenha escala, que ele tenha usuário. Perfeito. Então, as pessoas ela têm que fazer essa quebra de crença e também conteúdo jurídico, né? Que a gente acha que a gente vai chegar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto. Até a próxima pergunta, Arthur, e eu te acompanho nas redes sociais, eu vou te falar, você é bom disso, de gerar conexão e até de um marketing ali, de fazer as pessoas te indicarem e falarem de você no meio que você convive. Que hoje em dia eu chamo ele de um marketing mais inteligente que existe. E o mais funcional também. Então, sorte. Sorte, mas tem um pouquinho de estratégia. É tudo intencional um pouco. Qual que é a melhor forma de atrair clientes hoje? O que vai para a Venture e como que você chama essas pessoas para o seu negócio? Produzir conteúdo para as pessoas me indicarem. Então, às vezes eu não faço tanto o conteúdo que a gente chama no mundo digital do direct response, né? Que é a resposta direta. Porque dificilmente a pessoa ela vai ver meu anúncio ali, ou às vezes ela vai ver o meu conteúdo e vai falar, poxa, estou precisando disso, vou chamar ele. Não, mas eu produzo conteúdo em massa porque eu sei que uma pessoa que está conectada a ela vai indicar. Sim. Tanto que recentemente agora teve uma conta de WhatsApp que caiu, de uma influenciadora aqui da cidade, e automaticamente o meu nome chegou muito. Já foi. Foi muito, chegou bastante para poder recuperar essa conta. Então, me identificar como advogado digital fez com que o meu branding ficasse forte e fossem chegando os clientes. Então, a melhor forma hoje é a produção de conteúdo. E para essa pessoa que acabou de sair da faculdade, que a gente estava conversando, independente dela estar em outro escritório, ela pode ir produzindo conteúdo próprio. Ou então ela pode, inclusive, construir o marketing do outro escritório. Então, eu também era a cara da marca do outro escritório que eu trabalhava. Totalmente. Eu gostava muito de fazer conteúdo. Eu nunca tive medo. Ah, você não fica nervoso? Fico nervoso, eu erro. Tem dia que tinha gravação de conteúdo, eu não tinha feito a barba, por exemplo. Eu chegava, não tem problema, tá no script, a gente vai fazer. Então, às vezes eu entrego o meu conteúdo assim, se eu ver que realmente o conteúdo é bom e tá no momento de gravar, independente do que eu esteja, eu vou lá e vou fazer. Então, o que eu via muito das pessoas é que elas são muito metódicas. Ah, mas eu quero estar muito bem, eu quero estar com a sobrancelha alinhada, eu quero estar com a barba feita. Só que isso, Marcela, você perde as principais ideias. Perde o time ali também, às vezes, da notícia, da área. Às vezes saía alguma notícia da minha área, automaticamente, do jeito que eu tivesse, eu já chamava a Laiane, a gente já ia, já começava a gravar, ou então quem tivesse comigo eu chamava e gravava. Então, às vezes, como eu era linha de frente, eu era comercial, eu via que tinha algo muito em alta. Poxa, tem uma plataforma que está bloqueando todo mundo. Então, eu vou fazer conteúdo sobre essa plataforma agora. Eu não vou esperar o outro dia, eu não vou esperar meu terno chegar. Tem que ser ali. O marketing, ele é rápido, né? Então, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Fazer com que você tem ali também, né, Arthur? Porque, assim, o que a gente vê, principalmente nesse mundo que a gente está convivendo agora e empreendendo nele, né, é que tudo é muito rápido. Uma notícia que hoje ela é a febre, que talvez vai fazer bombar a Venture, amanhã ela já se perdeu se você não pegou aquele time certo, né? Sim. E eu acho que vai muito das pessoas ali, esse advogado, que às vezes até está em outro escritório, ter a consciência de que foi até uma questão que a Júlia trouxe no primeiro episódio, que ou você tá ponto com ou você tá ponto fora hoje em dia, né? Não existe eu ter essa conexão, por exemplo, com você, se não for no ambiente ali digital, da gente se conhecer, pegar a experiência do trabalho das pessoas. Sim. E eu vou até voltar num ponto sobre a questão que eu mencionei ali no início, que eu vejo muitos clientes falando de você, né? Qual que é o segredo por trás disso? Essa questão dos clientes é que eu estudo muito um cara que ele fala muito sobre comunidades. Sim. Você tem que gerar uma comunidade para a pessoa ter pertencimento e querer fazer parte da minha assessoria jurídica. Primeiro ponto que eu vendo para o meu cliente, não só
negocio com o meu cliente ali, atendo aí. Sim. Como que eu faço com meus clientes? A primeira coisa, eu sou muito transparente. Olha, o que eu estou te oferecendo aqui é proteção. Quando você busca um advogado, a primeira coisa que a gente entrega, Marcela, é proteção. Não tem outra palavra. Então, eu vou te proteger, certo? E a minha advocacia, ela é preventiva, ela é uma advocacia de antecipação. Então, a gente atende empresas. Então, a gente sempre tem que deixar o máximo de material possível, porque a gente não consegue colocar um escudo no nosso cliente e ele não vai receber processo. Com certeza. Então, isso é das primeiras coisas que eu falo no meu script de venda, é a primeira comunicação que eu tenho com o meu cliente. Então, automaticamente, ele já vê que eu sou uma pessoa extremamente transparente com ele. E tem algumas estratégias que eu faço com que gerem aquela vontade dele falar, poxa, eu sou um cara que eu tenho o meu serviço aqui, e sempre que eu vou mandar um retorno para o meu cliente, eu não mando uma sentença de qualquer jeito. Ou então, quando eu recupero alguma coisa para o meu cliente, eu não mando de qualquer jeito. Eu comemoro igual um gol de Copa do Mundo. Sim. De final. Você já entra na energia dele, né? Você vai para dentro do negócio dele. Eu pego aquela decisão, aquele resultado favorável, eu já mando para ele como se ele tivesse acabado de, assim, olha aqui que eu acabei de fazer. Ganhou a Copa do Mundo. Você acabou de ganhar a Copa do Mundo. Então, aqui, olha, você teve uma economia de tanto nesse processo aqui. Às vezes finaliza com um acordo, ou então ganha o processo. Então, eu entrego para o cliente como se fosse um gol de Copa do Mundo. Sim. Então, o cliente ele já fica super feliz. Aí, alguns gostam de falar. Eu tenho esse privilégio do meu mercado. Por quê? Eu atendo influenciadores, eu atendo empresários que gostam de expor a vida dele, gostam de expor a rotina. Então, eles gostam de falar tudo que eles estão fazendo. Então, a gente sempre entrega uma reunião com o cliente e no final da reunião o cliente sempre pede para tirar uma foto com a gente. Isso é excelente. Sim. Isso é excelente. E vai virando uma bola de neve que um quer indicar, o outro também quer. Também é o que eu falo, né? Não é só o marketing, né? O trabalho tem que ser bom. Porque não dá para me chegar lá comemorando um gol de Copa do Mundo com o cliente se esse gol não aconteceu. Sim. E assim, a gente perde processo. É normal como perder. Qualquer escritório, como qualquer advogado. Pessoa. Só que eu não vou ficar divulgando os que eu perco. Exatamente. Certo? Agora, os que eu ganho é comemorado como se fosse um gol de Copa do Mundo. Então, eu sempre falo isso pro pessoal, sempre que for dar um retorno ao cliente, uma sentença, algo positivo que vocês fizeram, e isso desde o antigo escritório, eu sempre falei, dar o feedback como se fosse assim, a melhor coisa do mundo. Melhor vitória do mundo. Exatamente. Então, porque você engaja ele a querer participar daquilo, e eu acho que você passa muito a sensação, inclusive pelas suas redes sociais, dessa conexão real que você tem. Sim. Isso que você falou de comunidade, eu vejo muito no seu perfil, porque pensando com a cabeça ali de um empresário, ele quer fazer parte da sua empresa que está gerando tanto benefício ali para outros negócios, às vezes similares ao dele, né? Porque quando você é narrador de um problema que você resolveu, pode ter milhões de pessoas te assistindo que estão com aquele mesmo problema, né? Sim. Então, o que eu vejo muito de você, Arthur, é que você encontrou ali uma matemática que ela não tem como te parar, sabe? Você entendeu que a técnica é muito importante e eu tenho certeza que está treinando o seu time para isso, para ser cada vez melhor, mas você é muito bom de marketing e comunicação. E a união dessas duas coisas, ela não dá brecha para o seu negócio ser ruim, sabe? Ele sempre tem caixa. É isso. Meu negócio ele sempre vai ter caixa. Sim. E aplicando tudo que eu tenho de estratégia para poder fazer ele ter caixa, assim, acho que é muito, muito difícil, igual você falou, é meio que imparável, certo? E eu consigo pessoas técnicas. E eu sempre valorizei muito essas questões interpessoais. Eu sempre quis me dar bem com todo mundo. Sim. Então isso me ajudou bastante. Nos primeiros clientes que eu trouxe para o antigo escritório que eu estava, no meu cliente que veio junto comigo para o meu escritório. Então acaba que essas relações que eu tive, essa forma de tratamento, de tratar o grande, tratar o pequeno da mesma forma, mesmo sabendo que a pessoa, por exemplo, eu atendo muito pessoa que tem e-commerce, né? Mesmo sabendo que a loja dele, ele não tem dinheiro nem para poder, assim, subsistência mesmo. Sim. A loja dele não está nem faturando. Eu faço questão de mostrar para ele todos os serviços que tem, eu explico para ele a escadinha, eu mostro tudo que tem. Porque essa pessoa, às vezes ela não está num nível de ter uma loja que tem capacidade para ter um jurídico. Ainda, né? Ainda, mas ela conhece uma pessoa que está. Sim. E às vezes essa pessoa que ela conhece, que ele indicou, essa pessoa fecha comigo. Aí depois de um tempo, essa pessoa que você plantou semente nela 2 anos atrás, ela te procura. Poxa, Arthur, lembro tanto que você foi simpático comigo, me explicou como que era o mercado, me explicou dos riscos, o que estava vindo pela frente. Agora eu tenho caixa para te contratar, então agora eu quero fazer parte do seu serviço jurídico.
Perfeito. Então, isso de tratar todas as pessoas iguais, acho que todo advogado tem que ter essa percepção. Sim. Não sei se ainda existe casos de advogado que não gosta de tratar só o topo. Sempre tem, né? Então, mas assim, eu sempre valorizei muito qualquer pessoa. Né? Então, eu acho gosto que muito isso, Arthur, até complementando de que, assim, realmente todo mundo que a gente está convidando é quem a gente segue e sente uma questão diferente, assim. E uma coisa que eu notei em você, assim, ao longo da sua carreira é que você é o cara que, não importa qual marca você esteja vestindo ali, se é Aventure, se amanhã é outro nome, aquele cliente, aquela pessoa, ele está acompanhando o Arthur. Por isso que eu falei que é uma máquina ali imparável, porque até você mencionou que alguns clientes, por exemplo, quiseram te acompanhar nessa mudança de carreira, né? E eu acho que isso diz muito sobre o que você trouxe no início da nossa conversa, que é, mesmo se você estiver ali em outro escritório, qualquer outra questão, crie sua marca pessoal em cima disso. Porque aquilo que vai te acompanhar, pode te acompanhar para o resto da sua vida em qualquer empresa que você ali estiver, né? E eu queria que você trouxesse um tema que é importante também, e às vezes ali meio perdido em alguns escritórios, que é uma ferramenta ou um hábito, né, indispensável para organizar as finanças do escritório. Porque a gente sabe que tem advogado aí longo de carreira que ainda é um pouco confuso em separar ali o PF da PJ, e eu queria saber como que isso funciona na Aventure hoje em dia. Então, para acompanhar processos, eu uso o Astrea. Sim. Eu gostei bastante da plataforma. Antes eu utilizava a DVBox. Então, o Astrea ele me ajuda bastante na questão dos processos. É o que a gente usa aqui também. Mas eu gosto, Marcela, da planilha. Sou igual a Júlia. Eu vi que ela falou no primeiro episódio que ela gosta da planilha. Eu gosto da minha planilha. Só que tem algumas coisas que a pessoa ela tem que ter percepção de colocar na planilha, que gestão financeira você faz ela com base no percentual. Perfeito. Então, eu vejo que muitos prestadores de serviço, às vezes até autônomo mesmo ali, uma pessoa que seja mais lojista mesmo, ele faz faturamento sobre faturamento. Então, você tem que ter margem. Então, eu sempre calculo com percentual. Então, quando eu acabei de fazer minha planilha 100% pessoal ali do escritório, no dia eu comemorei igual um gol de Copa do Mundo, então eu comemorei. Nossa, mas ela ficou muito linda, ficou muito perfeita. Então, eu sei a margem de cada produto. Eu sei combinar a produtividade de cada empresa com cada colaborador meu, para eu saber quanto que aquele colaborador está me gerando de margem, quais riscos que eu corro, então eu coloco o cálculo de risco. Então, eu tenho minha planilha própria. Mas para sistemas financeiros e questões de processo mesmo, eu utilizo o Astrea. Perfeito. E uma próxima pergunta, que é um erro que todo advogado empreendedor deveria evitar. Com a sua trajetória hoje em dia, e tem um advogado iniciante nos ouvindo e pedindo ali um conselho, o que é aquela parte que você pode encurtar da carreira dessa pessoa e falar, olha, não cometa esse erro lá no início, porque talvez ele vai ser crucial, assim? Então, eu diria que é como se fosse uma virtude. Acho que a pessoa ser orgulhosa. Não seja uma pessoa orgulhosa ao ponto de, igual eu falei, de querer somente vender contratos grandes. Então, não caia nesse erro de querer vender o maior produto de todos. Porque eu caí nesse erro. Quando eu fui montar meu escritório, eu queria vender só coisas grandes. E eu achei que eu não precisava de pegar coisas pequenas, eu queria trabalhar só com high ticket. Sim. E isso aí eu acho que fez com que eu chegasse lá, mas eu ainda não tinha a estrutura necessária para poder entregar aquele produto. Então eu tive muita saída, tive muito cliente que começou comigo, mas ele viu que eu ainda não estava pronto para atendê-lo e saiu. Então, se você é um advogado que você ainda não tem 100% de certeza daquilo que você vai fazer, não pega. É melhor você não pegar ou você buscar um parceiro. Seja honesto, né? Seja honesto, não seja uma pessoa orgulhosa ao ponto de achar que você vai saber fazer tudo. Então, responde essa pergunta. Respondeu, é isso mesmo. Sim. E essa pergunta agora é a sua, tá? Marketing jurídico, o que funciona de verdade? Então, para o marketing, ser jurídico, você tem que ser extremamente estratégico, cirúrgico, tem que ser no time certo para funcionar, porque senão não vai dar certo. E eu gosto muito de falar sobre branding. Certo. Então, igual você falou, que é imparável, que é o branding. O branding é Arthur Bernardes, eu tenho minha equipe também, tem a Aventure, mas é construção de branding. É o quê? É ser marcante? É ser visto? É na hora que tiver na prateleira entre escolher entre um e outro, a pessoa optar por aquilo que ela viu mais. Então, eu gosto muito de trabalhar esses aspectos do branding. E como que a gente faz isso? Calendário de postagem,
constância, anúncios, sempre tentando buscar algo novo, estudando coisas novas, aprimorando sempre a forma do pós-venda. Então eu vejo que tem muito advogado que tem muito, acho que não está chegando novos clientes. Você já pegou sua base para olhar a quantidade de clientes que você tem, que dá para você destrinchar e mandar uma mensagem para ele? Então, revender para aquele cliente ali, né? Sem Reativar ele. Eu acho que hoje em dia, principalmente se eu fosse pegar para conversar com um advogado que seja mais experiente, que está querendo entrar para o digital, a primeira coisa que eu ia pedir para ele: separa toda a lista de clientes que você já atendeu na sua vida. E chama eles novamente. Chama eles novamente e pergunta se está tudo bem. Até porque tem até uma máxima de que hoje em dia, para qualquer mercado, né, o custo de aquisição de um cliente ele é alto. Sim. Ele demanda ali energia, ele demanda muitas questões. Sim. Mas aquele cliente que já está com você, ele já está ali. Você já pagou o preço mais alto. Você está só reativando ele e ele pode querer consumir vários produtos seus, né? Por exemplo, às vezes você deve ter um produto lá que é a sua porta de entrada e a partir disso ele vai para a sua esteira ali de produtos e de tudo que você fornece, né? E eu utilizo o CRM. Então, o meu CRM ele é muito bem feito. Eu sou especialista em CRM, eu vou te ser sincero. CRM eu sou muito bom. Então, eu faço tanto como o CRM... Como você organiza ele? Como que é essa organização? Eu faço meu CRM ali... tem alguns gatilhos mentais que eu coloco até para quem está vendo. Sim. Então, eu quero que quem esteja no comercial acompanhe áreas exatamente de alta... que está quente. Sim. Então, eu coloco gatilhos ali que, na época que eu tentei implementar isso em outro lugar que eu estava, olhou meio assim, não, isso não dá certo. Mas converte muito. Converte muito. E todo mundo que chega em determinada etapa do funil, ela vai entrar para dentro. Não tem como. É muita variação. Sim, já é muito organizado. Já é scriptado para quando a pessoa falar não, já ter outra questão que a gente vai oferecer logo em seguida. Ou então... A gente brinca aqui no escritório, só te complementando, que o processo de venda mesmo, ele começa depois do não. O sim é o cliente que está adquirindo de você. É depois do não que você mostra o quão bom você é naquilo. Exatamente. E aí entra até um pouco dessa questão do marketing jurídico ali que você falou, do pessoal que me indica. Isso tem lá essa parte do pessoal assim, ser incentivado a postar depois um resultado positivo. Lógico que eu não vendo isso, né? Eu não falo isso pro meu cliente: olha, vou te fazer aqui um desconto para você poder fechar comigo e você vai me divulgar. Não tem isso. Mas tem uma forma que dá a entender que, poxa, se você for um cara que comprar realmente a minha marca à venda, você vai ter uma série de benefícios dentro da esteira. Então, isso ajuda na inadimplência. Então, ou seja, o cliente vai me pagar em dia, não vai atrasar. Falando isso nos planos de assessoria, certo? Sim. Então, às vezes, ele vai me pagar em dia. Então, tem uma série de questões que eu coloco ali dentro do meu CRM. Ele são várias etapas dele. Tenho, para quem está chegando agora, tenho o CRM de quem já é cliente, tenho o CRM de cliente que é um nível acima. Então, entender também ali onde que está aquele cliente, colocar ele na categoria ali correta. Correta. Né? E sempre está revisando. Eu não deixo meu CRM ficar desatualizado, em hipótese alguma. Perfeito. E eu vejo ele o tempo todo. Ele é a primeira aba que abre. E apesar do mundo ele estar se modernizando nesse aspecto, Arthur, eu ainda vejo muito no mercado jurídico, assim, de muitas empresas, o posicionamento delas serem muito reativas, no seguinte sentido: eu sento aqui nessa mesa todo dia, espero meu telefone tocar e chegar algum e-mail de algum cliente que está interessado, né? E o que eu acho que a gente faz ali, que não é nada de novo, mas ainda assim é diferente no mercado jurídico, é que tanto a Legal Lab quanto a Venture, elas não estão sentadas nessa cadeira esperando ali brotar uma oportunidade. A gente acorda para criar elas todos os dias, né? Sim. Isso funciona lá para você? Realmente essa dinâmica assim, de ir atrás mesmo assim também? Então, tem uma estratégia que é o famoso social seller, né? Que dá para poder fazer, só que o advogado ele tem muita restrição. Sim. Ele não pode fazer ele de qualquer jeito. Mas o que eu tento fazer? Eu sempre tento me conectar com o meu cliente. E o bom vendedor de verdade, o bom negociador, a pessoa que está ali para vendas, ela se posiciona na rua que o cliente vai passar. Exatamente. Ela não fica esperando na rua de trás ali com uma expectativa que ele vai mudar de rota. Não, se você sabe que aquela pessoa ela vai estar naquele lugar, por que você não vai lá?
esteja lá também, né? Exatamente. Então, eu vi a doutora Júlia falando sobre clube de mães, né? Sim. Psicóloga, né? Exatamente. Porque ela atua na área de famílias, ela falou, olha, meu cliente está lá, então eu vou lá também. Acho que foi isso, questão de psicólogo mesmo que ela falou, não foi? Isso. E a mesma coisa eu nos eventos de marketing. Eu vou lá, além de eu sair de lá com a cabeça explodindo, porque meus clientes são gênios, são autodidatas ali naquilo que eles fazem, eu aprendo muito, me conecto com eles e eu estou onde eles estão. Então eu me coloco na rua que eles vão passar. Então eu não fico esperando ele lá na porta da minha casa bater lá e me chamar. Então eu me coloco na rua. Perfeito, essa dica é fantástica. Sim. E se você fosse começar do zero hoje, faria o que primeiro? O que seria o primeiro passo da trajetória do Arthur? Vou te contar, tá muito recente que eu lancei a Venture, então dá pra me te contar tudo que eu fiz. Primeiro ponto, eu lancei um vídeo, não sei se você chegou a ver, mas eu fiz um vídeo um pouco de despedida de onde eu tava. Sim. Então eu fiz aqui um vídeo de despedida ali que gerou muita repercussão. Depois, em seguida, eu já lancei outro gatilho que tava por vir alguma coisa. Então todo mundo ficou, poxa, será que ele vai entrar para a área de educacional? Será que ele vai lançar as mentorias, os cursos? Ou ele vai lançar um novo escritório? E eu te confesso que eu ainda estava na dúvida. Eu ainda não pensando. Sabia. Porque estava chegando as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Só que chegaram causas muito grandes, igual essa da compra e venda da empresa. Poxa, aquilo ali foi um semestre que eu ganhei ali. Então, falei, meu Deus, que beleza. Então, foi tudo encaminhando para o caminho de ser a Venture. Então, eu já tinha essa estratégia de que eu tinha que fazer uma preparação muito boa para quando eu fosse lançar de fato. Gerar uma curiosidade ali. Então, automaticamente, eu gerei uma curiosidade. Eu preparei tudo com muito capricho da área. Então, pegando de janeiro, por exemplo, de janeiro eu tenho conteúdo planejado até agora. Então, eu planejei 6 meses. Lógico, teve questões que a gente foi mudando, teve adaptações que a gente foi fazendo, mas eu já sabia mais ou menos o roteiro. Eu peguei todos os eventos que eu queria ir, eu já tinha eles todos anotados, onde que eu iria, qual que era a rua que eu ia me posicionar com o meu cliente e chegar, qual que é o caminho que a Venture ia percorrer. E aos poucos vão chegando ali questões que estão fora do controle. Mas, se você já tem uma estratégia, você sabe onde você vai chegar, essas questões você vai tirando de letra. Então, eu acho que o planejamento, gerar uma curiosidade, a produção de conteúdo já era do meu perfil, então, para mim, eu só mudei o nome. Só adaptou. Eu só adaptei o nome, então isso para mim já era algo que, para quem está começando, ela tem que fazer também, a produção de conteúdo. E faça conteúdo já pensando que outra pessoa vai te indicar. Não fica muito naquele, já buscando uma resposta direta, não, porque resposta direta o pessoal não vai, ninguém vai chamar ali, nossa, que vontade de contratar um advogado. Não vai ninguém nascer isso. Então, produza conteúdos a fim de entregar para quando essa pessoa comentar numa roda que ela estiver, poxa, esse cara aqui ele faz, ele depois joga um conteúdo sobre isso. Planeje e execute, né, Arthur? Porque a gente vê também ali criação de vários calendários de marketing e aí no segundo mês da empresa aquilo se quebra, a pessoa já perde a vontade ali de gravar, não dá continuidade, e aí meio que você se torna referência de nada, vamos dizer assim, né? Sim, e ser nichado, né, Marcela? Acho que para quem está começando, não tem como a pessoa se comunicar com vários clubes. Por exemplo, como que eu iria entrar na área da doutora Júlia, por exemplo? Seria muito difícil para mim, seria uma barreira de entrada muito difícil de conseguir essa conexão. Pelo que ela falou, se conecta muito com mulheres, né? Exatamente. E tem um ponto que eu observei que eu tenho muito de similar com a doutora Júlia, que é a questão do posicionamento. Então, para quem está começando, aquilo que eu falei da época da delegacia, de se portar, de se posicionar, pensar além, né? Como que você quer ser visto para o mercado, isso acho que ajuda muito todo advogado. Infelizmente, o advogado ele é uma profissão que ele é valorizado não só conforme aquilo que ele tem, mas como aquilo que ele mostra para o mundo. Como ele se apresenta ali, né? Os locais que ele vai, a forma de se vestir, a forma enfim, de tudo mesmo, assim. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ter um gosto ali por coisas boas, porque isso vai ajudar ele a cobrar horários melhores. Perfeito. Não tem como ele ficar num lugar que ele já estava ali, que vai ser aquele horário que ele vai receber. Ele não vai conseguir subir o nível, e, infelizmente o escritório dele vai estar fadado ao mediano. Isso aí é até uma coisa importante, Arthur, que eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência também, que é sobre a questão da precificação, né? Tanto eu, tanto você, a gente já foi ali o dia 1 depois de formado,
né? E aí a gente sabe que você quer meio que o mundo porque você precisa sobreviver, né? E hoje em dia, como que você precifica? Você já falou que é bom ali de planilha, de CRM e tudo mais, mas como que você calcula ali o seu time, o seu custo e quanto que aquilo lá vai ser vendido ali para o seu cliente? Certo. Então eu tenho essa planilha minha de financeiro que eu controlo as horas que o meu colaborador ele vai ficar empenhado naquele projeto. Perfeito. Então eu consigo ter essa margem com base nessa planilha e eu consigo sentir pelo feeling que está meu CRM. Se está quebrando muito depois da proposta enviada, é porque tem alguma coisa errada. No início, é complicado para a pessoa ela identificar se foi o pitch que ela fez no momento errado, se foi a forma de se comunicar, se a pessoa não se identificou, mas tem um percentual. Se eu tenho muita saída após o envio da proposta, é porque o meu valor está errado. Então eu vou lá e corrijo. E eu sempre passo propostas com valores mais altos. Assim, até para você ter uma margem ali também de... Para eu poder negociar e jogar ele no meu funil. Sim. Então, eu sempre passo os honorários mais altos. E eu fico morrendo de raiva quando um advogado ele já chega dando desconto. Isso para mim, Marcelo, não entra, assim, sabe? Eu já, por exemplo, estava em disputa de registro de marca, por exemplo. Poxa, tem advogado que cobra, antes do cliente pedir, já está dividindo 12 vezes. Exatamente. Você já está dando uma promoção que ninguém pediu, né, na verdade. Sim. Você já deu 12 vezes para ele. Isso tanto que é ruim para a gente, que a gente não tem maquininha de cartão com questão de crédito ali boa, né? Nossos link de pagamento e os links costumam ser altíssimos. Então joga a margem dele lá embaixo. Se você tiver que trabalhar em várias oposições, depois ainda tiver uma anuidade lá para frente, então, e você já vendeu o pacote cheio, você vai tomar prejuízo naquilo ali, sim, com base no tempo dedicado. Então, eu vejo que o pessoal, eles pecam muito nessa questão da negociação também. E eu sempre passo o preço justo, né? Ou mais alto, ou justo. Ou então eu vou diretamente ao ponto quando eu sei que o cliente está muito quente, que é isso, já vem da venda direta, que é do sim. Porque eu vou falar, eu vou passar isso porque eu vou ganhar tempo, porque eu não vou precisar de ficar jogando ele no meu funil. Então eu já passo um preço, poxa, esse aqui eu vou indicar, foi feito para você esse plano. Então eu já coloco para o cliente que, olha, que é esse aqui o produto que eu tenho para te ofertar, é essa solução que a gente vai trabalhar, é essa forma de antecipação, os problemas, tudo que vai vir. Então eu já tenho ali basicamente os planos feitos, né? Perfeito, Arthur. E até uma curiosidade que eu acho que tem algumas boas semelhanças, assim, o que é a Legal Lab hoje e também o que é a Venture, que eu acho que a gente trouxe ali, principalmente, eu tô falando de formiga mesmo, por exemplo, registro de marca é um dos produtos que a Legal Lab foi a primeira a comercializar isso em formiga. E eu gosto sempre de falar desses produtos ali extrajudiciais, porque, principalmente para a pessoa que está começando, elas geram valor, gera caixa para a empresa delas, e às vezes ela não tem aquele corpo, aquela experiência ali jurídica para um processo ainda, mas ela já pode ler um manual do INPI ali de 2 páginas e entender como que funciona esse mercado, né? Então eu queria que você trouxesse também a reflexão sobre esse mercado fora do contencioso, que particularmente é a minha paixão e propósito de atuação, né? A gente brinca aqui na Legal Lab que, se precisar, a gente tem um time para representar muito bem um cliente num processo judicial. Mas o nosso papel é deixar que aquele processo nem aconteça, né, para aquela empresa. E eu queria que você trouxesse também a sua experiência nesse mercado extrajudicial, que eu acho ainda pouco falado na nossa cidade. Se eu pudesse, eu ficava só no extrajudicial. Sim. Porque, assim, não tem melhor. Você ficar ali no extrajudicial, no meu caso, principalmente, assim, acho que, se possível, eu trabalharia só com o extrajudicial. Mas não é essa a realidade. Eu tenho que ter o meu corpo jurídico e meu corpo jurídico tem que ser bem técnico. Sim. Mas, assim, sobre essa questão do extrajudicial, até entrou uma colaboradora nova lá agora essa semana no escritório e ela fez o primeiro acordo da vida dela. Ela veio de outro escritório que nunca chegou nessa parte. Nunca fazia acordo. Sim. Eu falei, meu Deus... E ela tava comemorando muito. Eu falei assim, nossa, é muito bom fazer acordo, né, Arthur? É uma petição de uma página só, você só vai lá e coloca no processo. E resolve também, Resolve, né? E vamos comemorar ali agora com o cliente, né, que o acordo foi bom pra gente. Sim. Então, eu fiquei surpreso, que eu falei, meu Deus, não é possível, sério que você nunca tinha feito acordo? Ela, não, nunca tinha feito acordo. Eu acho que é muito da cultura, e até uma questão que eu acho muito importante a gente trazer, não só para o jovem advogado que está nos assistindo, mas também para os nossos clientes que vão estar nos assistindo. Que hoje em dia, se você tem uma empresa, né, e a gente tem até um ditado aqui na Legal Lab, que se você tem uma empresa e você não tem um jurídico bom ali te assessorando, você está enchendo uma piscina furada.
eu gosto muito de falar, sempre que eu vou fazer uma apresentação em algum local e chega determinado aspecto da fala que eu vou falar, e eu gosto de falar assim, agora eu quero que você escreve aí quanto que você quer faturar esse ano ou daqui nos próximos 5 anos. Sim. Meus clientes sempre colocam números altos. Aí eu vou falar, você conhece alguma empresa que tem esses números aí, que não tem um advogado por perto? Não existe, né? Não existe. A mesma coisa é um contador nichado. Não tem como. Se você não tem um contador específico para aquilo, não vai dar certo. Porque hoje em dia, né, assim, ainda parece muito aqui pra gente, mas assim, lógico que tem um mercado ali de quem tá começando, mas de empresas que já estão um pouco consolidadas, que assim, cresceram com aqueles contratos ali operacionais todos bagunçados, não tem uma boa gestão, e eles ainda têm aquela questão, e muitas vezes eu acho que já foi quebrada ao longo dos anos, de enxergar uma empresa de consultoria jurídica como um custo para a operação dela. Até ela ver o que a gente faz dentro de uma empresa, né? Então eu queria que você trouxesse também esse aspecto do o que a Venture muda numa empresa hoje. É complicado prometer, né? Mas assim, dependendo, dobra o faturamento. Perfeito. Dá para dobrar o faturamento. Com tudo que a gente faz, que a gente entrega, eu tenho clientes que dobram o faturamento a partir do 2º mês. É complicado a gente falar isso, fazer essa promessa. Não, mas assim, é um projeto que você escala para chegar nisso, vamos dizer assim. A proteção, que eu falei no início, né? Então você vai trabalhar tranquilo. Eu já atendi clientes que ele estava 2 noites sem dormir, preocupado. Ou porque recebeu o primeiro processo trabalhista, estava desesperado. Ou porque não parava de subir cópia dele. Ou então porque ele estava com medo da loja dele, porque tinha muitas reclamações de consumidores que estavam querendo, ameaçava, falava que sabia onde ele morava. Então eu falava, olha, então o primeiro ponto que eu estou te ofertando aqui é 2 noites de sono tranquilo. Que já é muito. Que já tá bom demais, né? Sim. Então, assim, e além das 2 noites de sono, então eu vou te ofertar isso, isso e isso. Aí, assim, esse cliente ele fechou comigo na mesma hora, depois que eu falei isso com ele. Então, aqui, olha, você vai poder dormir tranquilo. Aí chegou, e aí, dormiu? Dormi bem demais, foi muito bom pra mim. Agora eu tô tranquilo, vocês cuidam de tudo aí. Sim. E resolvem tudo. E a maioria dos serviços eram extrajudiciais, não era nem tanto de processo judicial, no caso desse cliente, certo? Então, assim, não tem como mais o advogado ele se limitar somente à defesa processual, porque é preferível ele contratar avulso, porque o cliente ele não tem tanta percepção da quantidade de processo que vai chegar. Exatamente. Então, para quem está nessa área empresarial, você tem que entrar mais dentro da empresa do seu cliente e entender mais pontos que você pode agregar para ele. Então, a gente faz muito trabalho extrajudicial lá no escritório e isso aí vira assim, porta de entrada para depois o cliente, quando ele tiver um processo. Nem dele, às vezes é da família dele, ele indica pra gente. Sim. Porque ele teve essa referência de advogado que estava ali por perto, fazendo questões que às vezes nem eram exclusivas do advogado, mas agora ele sente a confiança na equipe. Tem um fato curioso, que inclusive essa semana a gente estava numa reunião com o cliente, e aí ele perguntou aqui pra gente, mas o que vocês vão fazer exatamente? E a minha resposta sempre a gente vai descer no chão da fábrica do seu negócio. Porque você é o empresário, você é a cara do seu negócio e muitas vezes a agenda, tempo, logística, esse cara não vai ter tempo talvez para ir olhar um contrato de prestação de serviço com um fornecedor que foi assinado em 2023. Exato. E o nosso trabalho é descer no chão da fábrica e organizar essa casa, né? E eu queria entender um outro ponto ali da sua equipe, né? Porque muitas vezes a pessoa começa com eu-keep ali, né? A pessoa sozinha fazendo marketing, fazendo financeiro, fazendo comercial. Então, qual que é a sua posição principal hoje dentro da Venture e quem são as pessoas por trás dela também que estão fazendo o negócio acontecer junto com você? Olha, eu gosto de falar que, para minha equipe, eu vejo ela como uma escola. Inclusive, tem até um cliente meu que ele postou sobre isso hoje. Dá um abraço para ele, pro Felipe. E ele postou hoje, falando que toda empresa ela tem que ser vista como uma escola. Então, lá dentro, em partes, eu sou o professor. Não que vão ter outros alunos que não vão ensinar um para o outro, né? Então, por exemplo, eu aprendi demais com outros colegas meus ali, de faculdade mesmo, que me ensinavam muito. Então, esses alunos que ensinam, eles são os gerentes, são os alunos ali, os líderes de classe e tudo mais. Mas lá dentro eu sou o professor. Então, eu tenho que zelar por eles, eu tenho que fazer com que eles queiram ir para a aula. Então, dentro da Venture é muito gerido dessa forma. Então, eu sempre tenho que estar agregando alguma coisa para eles. Ou ajudando num sonho, ajudando a desenvolverem eles, vida pessoal mesmo. Então, eu sempre tento fazer com que a Venture ela seja uma escola para quem está ali dentro.
Então, isso é uma premissa que a gente tem lá dentro do meu escritório, que é fazer com que eles se desenvolvam. Sua pergunta seria mais ou menos nesse sentido? Isso. Porque assim, o que eu paro para pensar quando a gente fala de gestão de pessoas, né, Arthur? Se a gente for parar para analisar, a gente na posição de líder de um negócio, você pensa que aquela pessoa está se dedicando para você mais horas do dia dela do que ela se dedica para a família dela. Sim. Tem gente ali, por exemplo, que tem filho pequeno, que tem outros milhares de problemas, mas aquela pessoa está ali de 8 às 18 com você no seu negócio. E eu acho importante para quem está construindo ali uma equipe, ela ter isso muito claro, porque no final das contas, Arthur, quando você bater todas as suas metas, você vai lá para o seu time comemorar. Sim. Você vai lá para sua noiva comemorar. Não vai adiantar toda uma construção sem as pessoas por trás disso, fazendo isso acontecer com a gente. E eu vejo isso muito em você. Eu até queria trazer um pequeno detalhe aqui da nossa trajetória pessoal, que eu conheci você anos atrás, num processo ali em específico, e o carinho que eu vi na primeira reunião que eu fiz com você, que eu não sabia nem que você era advogado, com uma pessoa que estava na reunião, que inclusive até hoje faz parte da sua equipe, é o motivo de você ter sido nosso segundo convidado. Fico muito feliz. Eu sei que você já construiu muito, que a Venture ainda vai ser muito falada no Brasil todo, no mundo todo. É isso que eu te desejo verdadeiramente, porque o Arthur que sentou no meu escritório anos atrás ali para discutir sobre um processo e estava ajudando aquele garoto é o mesmo. E aquele garoto ainda está com você, sabe? Então, acho que isso define ali quem você é também um pouco. Emocionado aqui. Mas assim, aquele garoto, ele é o cara, né? Assim, não tem como, muito forte. Realmente emocionei, Marcelo. Foi pesado. E é o que eu falo, aquilo que eu tenho para todos os meus clientes, né? Não porque eu tenho esse apreço familiar ali para aquele garoto, mas eu quero aquilo, eu quero cuidar de todos os meus clientes, cuidar das empresas deles, eu quero opinar. E eu atendo muitos garotos, tipo aquele, sim, inclusive da idade dele. Então, meus clientes, eles são jovens empreendedores. E às vezes eles recebem a primeira notícia de algo extremamente ruim, e eu tenho o mesmo zelo. Então, poxa, faz isso, faz aquilo, cuida disso, não deixa isso acontecer de novo. Então, eu tento muito cuidar do meu cliente. Então, você foi muito cirúrgica nisso, porque é o que realmente eu quero. Quando um cliente entra, eu já falo para ele, esse cara tem que ter a melhor experiência da vida dele de entrada. Ele já tem que chegar com pano vermelho estendido no chão para ele poder... Champanhe servido. Tudo, ele já tem que estar com tudo pronto. E, inclusive, teve um cliente meu que ele fez uma integração e a gente estava num evento. Eu fiquei tão sentido, porque a minha equipe não conseguiu receber ele tão bem, porque a gente estava fora, estava eu e mais 3 colaboradores, um estava de atestado, e eu tinha avisado os meus clientes que eu estava nesse evento, então meus outros clientes estavam tudo tranquilo, mas tinha um que eu tinha fechado um dia antes. E esse cliente, ele entrou no dia seguinte. E eu fiquei tão mal porque eu não pude mostrar para ele o tanto que a gente era bom, né? Mas depois foi muito bom, porque aí esse cliente ele quis opinar em alguns procedimentos, porque ele se sentiu grande, né? Tipo assim, nossa, sim, fechei esse contrato com esse pessoal e eles estão todos organizados. Aí até eu entender, explicar para ele que era um processo, que a gente estava fora, eu fiquei muito sentido na época. Então, ou seja, eu zelo muito pela primeira experiência do cliente e eu realmente quero proteger eles. É o que eu vendo, né? Eu vendo proteção, noite de sono tranquila, não preocupar, segurança, né? Porque eu acho que isso é o que quem busca um advogado, quem busca uma consultoria, uma assessoria, é isso. Eles querem ser protegidos, não querem temer. Arthur, dito isso, né, e partindo ali para o nosso encerramento, queria agradecer imensamente pela sua participação. Eu prezo por ser muito honesta com os meus clientes e também por todas as pessoas ali que eu convido aqui. E o que eu te falei, assim, foi realmente muito honesto da minha parte. Então, o que eu te desejo, assim, pessoalmente para a Venture é que não perca esse brilho no olho, porque todas as vezes que você fala de um cliente, eu espero que quem nos assista perceba isso também, do quão dedicado você é, sabe? E se eu pudesse te dar, assim, quem sou eu, mas se eu pudesse te dar uma dica para o futuro, continue atendendo todos os seus clientes da forma que você tratou aquele garoto lá naquela reunião de 2 anos atrás, porque como eu citei lá no início, você é um cara imparável, então continue assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Assim,
realmente é emocionante, né? Por toda a história que foi, aquela causa, a forma que está desenrolando até hoje. Sim. É uma causa que está desenrolando até hoje. Vamos falar quem que é o garoto, né? Acho que ele... merece o holofote. Ele merece o holofote. É o André, que trabalha Sim. comigo. E você vê a desenvoltura que ele está hoje, o nível de responsabilidade. Gigante. Você chega mais cedo. Ele estava comigo até 11 horas da noite ontem. Ele estava comigo até 11 horas da noite, antes de ontem. Ele mandou um texto enorme para um colaborador que fez uma coisa errada, sem eu pedir. Sim. Ele deu um maior sermão no outro que fez outra coisa errada fora da cultura. Então, ou seja, ele vestiu muito a camisa. E ele é uma réplica minha que tá se forjando. Eu já falei para ele que eu quero trazer ele pro comercial, por mais que ele tenha aquela voz para dentro, seja mais tímido. Sim. Mas eu já falei com ele que eu vejo crescimento nele. Sociedade, sem dúvida alguma, meu sócio de vida, assim, praticamente, né? Mas ele vai ter sociedade comigo nas empresas, isso aí já foi claro. E tudo se encaixou muito bem, Marcelo, porque ele tinha trabalhado comigo antes, ele tinha saído antes de mim e tentado sozinho fazer as coisas dele, abrir a empresa dele, nessa área do digital também. Sim. Deu errado as coisas para ele, e depois de um tempo aconteceu de eu ter essa coragem de montar o meu, e ele estava pronto, forjado ali para vir junto comigo. Então o André, assim, ele é uma pessoa sensacional. Todo cliente que lida com ele depois só quer lidar com ele. Sim. Porque a gente tem vários que atendem lá, né? Sim. Depois que eles pegam o André, eles gostam de tratar só com ele, porque ele é muito sereno, ele é muito proativo, ele sempre tá de carinha boa. Às vezes o cliente reclama, mas ele tá certo, tá tudo certo, mas aqui, nós vamos fazer isso agora e vai resolver seu problema. Então o André, ele merece todo o mérito, né, pela pessoa que ele é, pela história dele, e ele é muito forte. Então você parar para pensar que uma pessoa daquela, ela tá se formando para líder. Quando a gente vê muito colaborador, às vezes reclama de pouca coisa, na hora que a pessoa reclama para ele, acho que ele deve olhar e falar assim: você não sabe de nada, né? do que é a vida. Então, ele teve essa maturidade de processos com 17 anos de idade. Então, acaba que ele é uma pessoa que está sendo forjada. Ele está com um bom professor máximo. Também. E eu dedico, eu ensino tudo para ele. Se eu puder, olha aqui, André, você fez esse movimento errado na sua vida pessoal, você fez esse movimento certo, a gente vai alinhando. Tanto que agora ele tá indo correr uma meia maratona, coisa que eu acho que ele nunca imaginou. A gente correu uma agora domingo, sozinho, nós dois. Agora ele tá indo correr uma meia maratona e ele nunca imaginou que ele fosse ser capaz daquilo. Então, eu quero ver ele cada vez mais nos palcos, cada vez mais crescendo. E é igual você falou, né? Foi meu cliente daquela forma ali. E aquilo que eu trato, todos os meus outros clientes é da mesma forma. Então, se eu puder opinar, pega um espaço maior para você ter espaço para poder crescer sua equipe, pega uma estrutura melhor, assina com essa plataforma que vai te ajudar. Então, eu faço muito mais do que defesa processual. Sim. Muito, mas muito mais, né? Defesa processual é um ínfimo, que assim, acho que é a obrigação da gente de ir lá e fazer. É o básico do básico. É o básico do básico, mas o restante, a forma estratégica de pensar, como lidar com determinada situação, a forma psicológica, que eu acho que todo advogado ele tem que ser uma pessoa boa para lidar com o psicológico, trabalhar isso no cliente. Eu acho que é o meu principal diferencial. Então, acho que é isso. Assim, também muito feliz pelo encerramento aí. Perfeito, Arthur. Obrigada mais uma vez pela sua participação e volte sempre para nossa casa. Sem dúvida alguma, eu vou voltar. Fechamos? Fechou. Valeu. Valeu.